O pensamento é algo muito exigente. É um exercício de desafio para nós mesmos, certo? É desafio. Pode ser uma afirmação de si mesmo, de uma visão torta, né? Mas eu acho que o que evita isso é a dinâmica da própria vida do espírito, como a Arendt entende. Então, o pensamento tem que estar ancorado na experiência, certo? Então, não é não é alguém que está sozinho no mundo e aí ele vai se recolher e pensar. Não, é a partir da experiência. É a partir do que ele vive, do que ele recebe, né, das circunstâncias que se apresentam a ele. E é um exercício exigente desse entendimento do mundo, porque o pensamento precisa voltar. Quando volta, ele vai ter que enfrentar a resposta das outras pessoas. Então, o entendimento do pensar para a Arne é dinâmico. Né? Então, é essa retirada, mas a retirada é a sua responsabilização pelaquilo que você vai decidir em relação ao que você pensou. Né? Então, é uma retirada necessária para você, enfim, enfrentar os seus fantasmas também, né? Enfrentar, sei lá, um individualismo exagerado, um egoísmo, né? Porque você vai ter que voltar para o mundo e apresentar esse diálogo que você tem com você mesmo para os outros. E será reconhecido por isso, porque, lembrando, a Arendt entende esse pensamento na dinâmica com a realidade, certo? Essa experiência viva, é isso. Então, se essa dinâmica com a realidade, cada um de nós está no mundo e tem o seu exercício da liberdade política sempre observada pelo outro. Eu preciso do outro para validar o que eu estou pensando, as decisões que eu tomo e a responsabilidade que eu tenho pelo que eu penso. Certo? Então, é uma retirada, mas que deverá responder de uma maneira responsável pelas consequências da decisão que eu tomo a partir desse pensamento. Né? Eu serei cobrada. Seremos todos. Somos. O pensamento tem que ser humilde e hesitante. Nós necessitamos, sim, fazer uma redescoberta da reflexão, sobretudo da reflexão filosófica, de maneira humilde e hesitante, e por que não dizer também cética diante de nós mesmos, e sem imediatismos, porque muitas vezes a grande pergunta é: bom, mas para que toda essa reflexão? Ora, porque nós não somos pedras. Então, nesse sentido também, não é? É necessário, quer dizer, esse pensamento humilde e hesitante, ele se coloca diante de nós, mas se coloca diante de nós também a obrigação de reflexão. Né? Quanto maior a irracionalidade, maior a necessidade de reflexão, maior a necessidade de redescoberta desse ausente, como diz, né, o próprio Camus. Então, de um lado isso, né, a reflexão sem imediatismo, sem a sua necessidade prática, porque ela, apenas a reflexão já nos coloca diante de uma outra postura, ou em uma outra postura, nos situa em outra postura diante do mundo. A própria experiência do pensamento já nos transforma. Então não é necessário perguntar por quê. Mas mesmo assim os filósofos nos dizem por quê. De outro lado, então, é essa descoberta, né, da alteridade. Mas, como ele diz, né, a categoria da ternura, a gente poderia também falar de uma palavra muito comentada hoje, mas pouco compreendida, que é a empatia, né? Implica em colocar-se diante do outro, diante da alteridade. Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcar isso no sentimento? Eu vou calcar isso na razão? Eu vou calcar isso no quê? Bom, eu não sei, mas eu sei que haveria uma possibilidade de reconhecimento se eu, me conhecendo e reconhecendo, ao mesmo tempo que eu me conheço, a minha humanidade no outro e a humanidade do outro em mim, dá-se aí a possibilidade de reconhecimento. Portanto,
seria necessário redescobrir o que a gente pode chamar de um humanismo, né? Essa categoria de reconhecer a minha humanidade na humanidade do outro. Isso é incontornável, porque isso nos coloca o humano diante do humano, certo? Isso, ao mesmo tempo, cria, digamos assim, uma espécie de limite para uma coisa que ocorre quando se dissolvem categorias valorativas, mas também se dissolve a humanidade, se dissolve a possibilidade de reconhecimento, que é a violência. Não é? A violência é um traço dos nossos dias, desde há muito tempo já, um traço da modernidade. Mas essa possibilidade de superação disso, né, é justamente esta capacidade de, a partir do reconhecimento da minha humanidade, reconhecer esta humanidade no outro. E esse reconhecimento da minha humanidade passa pelo reconhecimento da humanidade do outro, né? E aí se dá esse processo, digamos assim, usando uma palavra, um jargão filosófico dialético, né? Que o outro me faz com que eu descubra, me conheça a mim mesmo, e descubra a minha humanidade, mas ao mesmo tempo ela será reconhecida no outro. E isso é reconhecimento. Isso é que é empatia, né? E aí, nesse sentido, categorias como a dor, como a fragilidade, como a vulnerabilidade, que todos nós temos. Todos nós somos vulneráveis, frágeis e padecemos, não é? São essas categorias negativas que nos fazem reconhecer a humanidade.